O Saara é o maior e mais renomado deserto da Terra, perdendo apenas para a Antártica em extensão, embora o último não seja considerado um deserto no sentido tradicional, pois é um continente coberto de gelo. Quando pensamos em um deserto, geralmente associamos a um lugar quente, com escassez de chuva e uma vastidão de areia. Em termos de tamanho, o Saara cobre uma área equivalente à metade da Rússia, ou até mesmo ao território total do Brasil. Contudo, você sabia que esse deserto também abriga ricos depósitos de gás e petróleo? Além disso, as dunas de areia do Saara alcançam alturas impressionantes de 160 a 180 metros, superando até mesmo prédios de 70 andares. Por trás dessa paisagem árida e arenosa, existem segredos fascinantes. De onde veio toda essa areia? O Saara sempre foi assim? Vamos explorar essas questões e descobrir o que se esconde sob as areias do deserto. Imagine que, há relativamente pouco tempo, essas vastas terras eram repletas de vida. No entanto, algo aconteceu, levando à transformação do Saara no deserto que conhecemos hoje. Mas o que está enterrado sob as areias do Saara? Para responder a essa pergunta, vamos começar com algumas informações básicas sobre esse deserto colossal. O Saara é verdadeiramente gigantesco, com cerca de 4.800 quilômetros de largura de leste a oeste e de 800 a 1.200 quilômetros de norte a sul. Ele ocupa aproximadamente 30% do continente africano e possui uma área total de 8,6 milhões de quilômetros quadrados, tornando-o maior do que o território do Brasil. Agora, você pode estar se perguntando se toda essa imensa área é coberta apenas por areia. A resposta pode surpreendê-lo. A areia representa apenas 20% do Saara. Nessas áreas é possível observar a paisagem típica de dunas pitorescas. A espessura média da camada de areia superficial é de cerca de 150 metros, com algumas dunas atingindo alturas isoladas de até 300 metros. No entanto, o restante do Saara é composto principalmente por rochas e penhascos. Essas formações rochosas escondem segredos incríveis que estão prestes a ser revelados. O deserto do Saara é muito mais interessante e misterioso do que aparenta. Há muito tempo, os cientistas formularam a hipótese de que, no passado, o Saara não era um deserto árido como é hoje. Em vez disso, era um paraíso exuberante e florido. No entanto, a falta de evidências sólidas manteve essa teoria apenas como uma especulação, até que recentemente os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente sob as areias do deserto. Eles encontraram um enorme reservatório que claramente não fazia parte de nenhum dos antigos mares. Esse reservatório era, na verdade, um remanescente de um antigo lago paleolítico, formado cerca de 250 mil anos atrás, quando o Nilo abriu um canal baixo na região conhecida como Baía de Wadi Toshka, no atual Lago Nasser. A água do Nilo inundou o Saara Oriental, formando um lago que, em seu auge, cobria mais de 108 mil quilômetros quadrados, 4 vezes o tamanho do Lago Erie ou 2 vezes o tamanho do Lago Michigan. Havia também um lago menor, com cerca de 48 mil quilômetros quadrados. Os primeiros indícios desses lagos foram descobertos no ano de 2010 por geólogos do Museu Nacional do Ar e Espaço dos Estados Unidos, liderados por Ted Maxwell. Eles estudaram dados de missões de topografia por radar realizadas por ônibus espaciais e, usando imagens de sedimentos transportados pela água e pelo vento, juntamente com rochas estáveis visíveis através do radar sob as areias do deserto, conseguiram mapear os contornos desse antigo megalago. A extrema aridez do Saara permitiu que os radares captassem detalhes precisos do subsolo, devido à baixa umidade e à uniformidade da estrutura geológica. Os cientistas também encontraram restos fossilizados de peixes nos sedimentos, a cerca de 400 quilômetros a oeste do rio Nilo e cerca de 250 metros acima do nível do mar, marcando a antiga linha costeira do lago. Ao combinar todos esses dados em um único modelo, os pesquisadores confirmaram que o Nilo, uma vez, inundou toda a depressão de Kizibatuska, no Egito, criando um lago gigante.
A existência de assentamentos humanos paleolíticos perto das áreas de Selima e Tarfawi, no Egito, também indica a existência de um antigo lago. Esse lago existiu por milhares de anos, sustentando uma ampla variedade de flora e fauna. No entanto, devido ao seu surgimento repentino, o lago estava condenado a desaparecer ao longo do tempo. A água recuou e evaporou mais rapidamente do que podia se renovar, levando à sua eventual secagem e ao soterramento de seu leito pela areia. Apesar disso, a vida continuou prosperando na região. Vários estudos científicos indicam que, pelo menos há 5.000 anos, o Saara era coberto por uma vegetação exuberante e abrigava uma rica diversidade de vida. Em 2015, cientistas conseguiram fornecer uma explicação abrangente para esses fenômenos. Um artigo publicado na revista Nature Communications apresentou os resultados de novas pesquisas que utilizaram o radar de abertura sintética de banda L, chamado PULSAR, a bordo do satélite japonês ALOS, Advanced Land Observing Satellite. Com essa ferramenta científica, os pesquisadores descobriram os vestígios de um antigo rio gigante, chamado Rio Tomen Roset, que acreditam ter fluído pelo oeste da África até 5.000 anos atrás. Suas nascentes provavelmente se localizavam nas montanhas Atlas e Ahaggar, na Argélia. Esse rio, juntamente com seus muitos afluentes, tinha mais de 500 quilômetros de extensão e desaguava no Oceano Atlântico, na região da Mauritânia. Acredita-se que a bacia do rio Tomen Roset, em tempos antigos, fosse rica em animais e plantas. No entanto, ao longo de 2.000 anos, ele secou completamente. Se o rio existisse atualmente, seria o 12º rio mais longo do mundo. Há especulações de que o rio era intermitente, aparecendo e desaparecendo nos últimos 245.000 anos, o que coincide com a existência do antigo lago mencionado anteriormente. Mesmo hoje, é possível encontrar vestígios de grandes massas de água no Saara, como os famosos oásis, que são alimentados por correntes e reservatórios subterrâneos escondidos sob as areias. A história do Saara se torna ainda mais fascinante quando voltamos milhões de anos no tempo, até a era pré-histórica. Durante o Mesozoico, as águas do antigo oceano de Tétis cobriam o que hoje é o Saara. Lá, os ancestrais das baleias modernas, conhecidos como basilossauros, habitavam em grande número. Os restos fossilizados desses enormes animais foram descobertos durante escavações no Wadi al-Hitan, no Egito. Esses ossos permaneceram no fundo do oceano por milhões de anos, até que gradualmente o oceano se retraiu, dando origem aos primeiros estágios dos mares Mediterrâneo e Negro. O fundo do oceano emergiu e se tornou terra, e devido à abundância de fósseis identificados do antigo oceano, o Saara é às vezes chamado de Vale das Baleias. Surpreendentemente, além dos antigos habitantes marinhos, também é possível encontrar ossos fossilizados de um dos maiores dinossauros já descobertos, o saurópode herbívoro, enterrados nas areias do Saara. Essa descoberta impressionante despertou grande interesse científico. Esse gigantesco dinossauro tinha 32 metros de comprimento e pesava até 60 toneladas. No entanto, essa descoberta foi superada por outra feita em 2016, quando arqueólogos encontraram os restos de uma espécie desconhecida anteriormente. Liderados pelo Dr. Heshem Salum, da Universidade de Mansur, arqueólogos egípcios e americanos escavaram os ossos fossilizados de uma criatura chamada Mansurosaurus. Essa descoberta causou sensação no mundo científico. Em 2018, os fósseis foram oficialmente classificados como uma nova espécie e gênero antigos, representando um achado de grande importância para a paleontologia. No entanto, o passado da vida selvagem no Saara é apenas uma parte interessante de sua história. Ainda mais fascinante é a forma como os seres humanos conseguiram viver nesses territórios hostis ao longo dos séculos. Se explorarmos as páginas dramáticas dos livros de história da humanidade antiga, encontraremos histórias incríveis ocultas sob as areias do Saara. As pessoas habitaram o território do atual Saara por milhares de anos. Devido à variabilidade climática, diferentes grupos humanos chegaram e partiram,
construíram assentamentos e, posteriormente, os abandonaram. Arqueólogos descobriram vestígios humanos que indicam a existência de várias comunidades distintas. Alguns desses grupos, presumivelmente, possuíam um nível mais avançado de organização social do que as comunidades pastoris. Em determinado momento, as planícies baixas de Feium e a região de Naphtah tornaram-se habitáveis devido ao aumento das chuvas. Além disso, o oásis de Bir Kaziba também foi um local habitável em algum momento. A população migrava ao longo do Nilo e, a partir do 10º milênio AC, espalhou-se pelo Saara Oriental. A partir do 7º milênio AC, foram estabelecidos grandes assentamentos com elevado grau de organização social. Foram encontradas cerâmicas decoradas e lascadas, algumas datando do 6º milênio AC. Essas cerâmicas possuíam complexos ornamentos coloridos e apresentavam semelhanças estilísticas com as cerâmicas do Vale do Nilo. Descobertas arqueológicas em Khartoum, no Sudão, indicam um nível mais elevado de organização social em comparação com o Vale do Nilo. Além disso, é importante destacar a descoberta de várias estruturas megalíticas em Naphtah, que são consideradas monumentos arqueo-astronômicos da antiguidade, semelhantes ao famoso Stonehenge. Existe uma grande probabilidade de que pelo menos uma dessas estruturas megalíticas seja um círculo de calendário, um dos primeiros da história. Outros vestígios históricos feitos pelo homem estão enterrados sob as areias do Saara, como as fortalezas construídas pelos Garamantes, um antigo povo do Saara mencionado por Heródoto. Os Garamantes habitaram grande parte do território do Saara entre os séculos 2 e 7 DC, em uma época em que o deserto já havia se formado. No entanto, eles aprenderam a extrair água e construíram canais para irrigar campos e fazendas, além de fornecer água potável para suas cidades e fortalezas. Imagens de satélite em 3D revelaram as bordas suaves dos antigos canais feitos pelo homem, escondidos sob as areias. No entanto, o clima seco acabou prevalecendo, e à medida que os canais secavam, a areia acabava engolindo os assentamentos Garamantes. Curiosamente, o Saara também guarda evidências de eventos interplanetários que resistiram ao teste do tempo. Nas planícies áridas e rochosas, podemos encontrar um mineral extremamente raro chamado vidro do deserto líbio. Essa rocha vítrea é composta por 98% de dióxido de silício. À primeira vista, o vidro do deserto líbio parece apenas vidro comum quebrado, apresentando uma tonalidade verde-amarelada. O vidro líbio é conhecido desde tempos antigos e foi utilizado para fazer o escaravelho, um símbolo de fertilidade para os antigos egípcios, que adornava o medalhão de Tutancâmon, um dos antigos faraós do Egito. Esse medalhão foi descoberto pelo arqueólogo britânico Howard Carter durante a abertura do túmulo de Tutancâmon em 1916. O Saara abriga muitos outros segredos fascinantes. O fato mais surpreendente é que, em um passado distante, ele já foi como o Jardim do Éden, verde e florescente. E há a possibilidade de que isso possa acontecer novamente no futuro. De acordo com Kathleen Johnson, professora assistente de sistemas terrestres na Universidade da Califórnia, em Irvine, o período verde do Saara, conhecido como o período úmido africano, foi causado pela variação contínua da órbita terrestre ao redor de seu eixo, um padrão que se repete a cada 23 mil anos. Isso significa que, em apenas 10 mil anos, o Saara pode voltar a ser um paraíso verde. No entanto, essas estimativas podem ser afetadas pelas emissões antropogênicas de gases de efeito estufa, que estão causando mudanças climáticas. Portanto, ainda não está claro quando ou se o Saara voltará a ser um lugar exuberante no futuro. Este intrigante e magnífico deserto esconde uma infinidade de segredos e histórias fascinantes sob suas areias. Dos antigos lagos e rios que um dia sustentaram a vida até as civilizações antigas que deixaram sua marca nas rochas e estruturas megalíticas, o Saara é um tesouro de descobertas arqueológicas e científicas. Enquanto exploramos e estudamos cada vez mais esse deserto, é certo que ele continuará a revelar mais sobre seu passado intrigante
e a nos surpreender com suas histórias enterradas no tempo. Chegamos ao final de nosso vídeo. Conte-nos o que você achou sobre este intrigante assunto. Se inscrevam em nosso canal para terem acesso a muitos outros fatos empolgantes que já aconteceram, estão acontecendo ou ainda irão acontecer em nosso universo. Obrigado por assistirem até o final e não se esqueçam de deixarem escrito abaixo sobre o que achou deste intrigante tema sobre o deserto do Saara. Conto com vocês. Até lá!